Os Moabitas foram um antigo povo que habitava a região que hoje é conhecida como Jordânia e que se destacou na história do Oriente Médio em diferentes momentos. Sua origem remonta ao início do segundo milênio antes de Cristo, quando começaram a se estabelecer na região do Mar Morto, em uma área fértil e propícia à agricultura. Neste vídeo, vamos falar mais sobre os Moabitas, um povo que em várias ocasiões foram inimigos implacáveis do povo de Israel. Para entender o que aconteceu com esse povo, as suas trajetórias e seus pecados perante a Deus de Israel, fiquem até o final do vídeo e venha conosco e conheça a trajetória dos Moabitas. A história dos Moabitas começa com um personagem bíblico importante, Ló. Ló era o sobrinho de Abraão, um dos patriarcas do povo hebreu. Quando Abraão e Ló se separaram, Ló escolheu ir para a cidade de Sodoma, que foi destruída por Deus por causa de sua corrupção. Ló e suas duas filhas escaparam, mas a esposa de Ló ficou para trás e se transformou em uma estátua de sal. As filhas de Ló, temendo que não houvesse mais homens na terra, embebedaram o pai e tiveram relações sexuais com ele. Deste ato incestuoso nasceram dois filhos, Moabe e Binami. Moabe se tornou o ancestral dos Moabitas. Sua cultura e crenças eram bastante distintas das dos israelitas e de todos os povos vizinhos. A região dos Moabitas era politeísta, que significa que eles adoraram vários deuses e deusas. O deus principal dos Moabitas era Quemos, que era considerado o protetor do povo moabita e o deus da guerra. Outras divindades importantes dos Moabitas incluíam Asharte, a deusa da fertilidade, e Baal-peor e outras divindades pagãs. Se estão gostando do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Os Moabitas tinham uma série de práticas religiosas que incluíam sacrifícios de animais, ofertas de alimentos e bebidas aos deuses, bem como a realização de cerimônias especiais em datas importantes do calendário religioso. Eles também acreditavam que seus deuses podiam ser influenciados por feiticeiros e adivinhos, e muitas vezes procuravam seus serviços para obter ajuda em questões pessoais ou políticas. A palavra retrata que em uma ocasião Moisés foi impedido de atacar aquele povo, mas os Moabitas foram reprovados por Deus por se levantar contra Israel. Eles não foram hospitaleiros quando eles saíram do Egito. Os Moabitas foram inimigos dos israelitas em várias ocasiões. Na época de Moisés, os moabitas tentaram contratar um feiticeiro chamado Balaão para amaldiçoar os israelitas, mas Deus impediu que isso acontecesse. Mais tarde, durante o reinado do rei Davi, os moabitas se rebelaram contra Israel e foram derrotados. A Bíblia também retrata quando Moisés morreu, ele também foi sepultado em um lugar desconhecido na terra de Moabe. A história de Ruth começa quando sua sogra Noemi, que era de Belém, retorna à sua cidade natal após a morte de seu marido e seus dois filhos. Noemi sugere que suas noras, Ruth, voltem para sua família em Moabe, mas Ruth se recusa e faz um voto de lealdade a Noemi. Noemi e Ruth chegam a Belém na época da colheita da cevada, e Ruth começa a trabalhar nos campos do rico fazendeiro Boaz, parente de Noemi. Boaz nota a lealdade de Ruth a Noemi e sua dedicação ao trabalho e a elogia, o que é notável porque as mulheres estrangeiras geralmente não eram bem vistas na sociedade israelita. Com o tempo, Boaz e Ruth se aproximam e se casam, e Ruth dá à luz a um filho, que se tornaria avô do rei Davi. De acordo com a genealogia apresentada no Novo Testamento da Bíblia, o fim dos Moabitas
com um povo distinto é um processo complexo e que se estendeu ao longo de vários séculos. Uma das principais razões para o declínio dos moabitas foi sua localização geográfica, que os colocou em uma posição vulnerável em invasões e conflitos com outros povos da região. Os moabitas foram conquistados pelo Império Assírio, que dominou grande parte do Oriente Médio nessa época. O rei Mesopotâmio invadiu a região e impôs um tributo pesado sobre os moabitas, que passaram a pagar uma quantia anual em ouro e prata aos sírios. Os babilônios substituíram os assírios como a principal potência na região. Em 587 a.C., o rei babilônico Nabucodonosor II invadiu Jerusalém e destruiu o Templo de Salomão. Os moabitas se juntaram a uma coalizão de povo que tentou resistir à invasão, mas foram derrotados e muitos foram levados como cativos para a Babilônia. Mas após a queda do Império Babilônico, os moabitas ficaram sob o domínio dos persas, que permitiram que alguns deles retornassem à sua terra natal. No entanto, a região permaneceu instável e foi frequentemente disputada entre os persas, os gregos e os nabateus, um povo nômade que se estabeleceu na área. No início do século II a.C., os moabitas foram conquistados pelos Macabeus, uma dinastia judaica que governou a região até a chegada dos romanos em 63 a.C. Durante o período romano, os moabitas foram gradualmente absolvidos pela cultura e religião do povo vizinho, e a sua identidade como um povo distinto se dissipou. Hoje em dia, os descendentes dos moabitas são considerados partes da população de Jordânia e ainda preservam algumas tradições culturais distintas. No entanto, a língua e a religião dos moabitas se perderam ao longo do tempo. A sua história é lembrada principalmente através de textos antigos e arqueologia. Se gostaram de saber sobre a história dos moabitas, não deixe de se inscrever e deixar o seu comentário. Que Deus possa abençoar a vida de cada um. Até o próximo vídeo. Até mais.